Bom dia, eu sou a professora Flávia Landim, do Departamento de Métodos Estatísticos da UFRJ, também atuo no Grupo de Probabilidade Estatística do Projeto Fundão. É um prazer estar aqui novamente nessa edição de janeiro de 2025 do PAPMEN. Então, o título dessa aula ficou Comparação de Médias de Duas Populações. Como eu sempre faço, eu vou apresentar aqui o roteiro, mais ou menos como a aula foi organizada. Então, a gente vai começar com uma introdução para situar, né, o conteúdo que vai ser trabalhado aqui nessa aula, nível. Em seguida, a gente vai definir o nosso problema de investigação, que vai ser tratado ao longo da aula. Definido o problema, formulada a questão de investigação, a gente precisa decidir, né, que dados a gente vai usar para responder à questão formulada. Então, esse seria o nosso item 3. Depois de selecionar os dados e feito uma análise exploratória preliminar, a gente vai trabalhar com alguns resultados importantes da estatística e aí vai, sim, trabalhar com análises de dados um pouco mais gerais das realizadas no item 3. E, finalmente, eu vou fechar a aula apresentando alguns desdobramentos de outras possibilidades de análises, além dessa que vai ser trabalhada nessa aula. O letramento estatístico é uma competência complexa e importante para todo cidadão, né? Basicamente, a gente pode dizer que ele é uma competência importante para que a gente saiba tomar decisões em argumentos baseados em dados. Argumentos baseados em dados incluem incerteza, né? As afirmações estatísticas muitas vezes apontam tendências, elas não são verdades absolutas. Então, é muito importante que todo cidadão tenha essa experiência em raciocinar de uma forma não determinística, né? E essa é uma preocupação, em geral, desde o início do século XXI, de incluir na formação básica do cidadão o letramento estatístico, né? A educação estatística ganhou, na etapa escolar, um papel muito importante. Hoje, por exemplo, quando a gente olha a BNCC, a gente percebe que quase 1/4 do conteúdo de matemática na educação básica inclui estatística e probabilidade. Um documento que, no Projeto Fundão, a gente trabalha com investigações, né, da prática do ensino de estatística em sala de aula, justamente com esse cuidado, né, de trabalhar a promoção do letramento estatístico para o estudante. Então, o documento GAISE, ele apresenta um modelo de desenvolvimento do letramento estatístico para a etapa escolar. Um modelo em 2 dimensões, onde uma dimensão olha para a questão dos níveis de aprofundamento do letramento estatístico. Você tem o iniciante, o intermediário e o avançado, e a outra dimensão envolve justamente esse esquema que eu apresento aqui em tela, que é o processo de resolução de problemas de investigação estatística. Então, eu tenho aí 4 etapas, que é a etapa da formulação de uma questão investigativa. Formulada a questão, a gente passa por uma etapa de planejamento, de pensar que dados a gente pode usar para tentar responder à questão formulada. Observa que essas etapas não são necessariamente lineares, nessa etapa de planejamento e de pensar que dado a gente vai usar para responder à questão formulada. A gente pode voltar para formular a questão de uma forma mais objetiva ou mais abrangente, enfim. Uma vez obtidos os dados, a gente justamente parte para uma etapa de análise dos dados e, finalmente, interpreta os resultados, mas as setas mostram que isso é um ciclo, né? Não necessariamente ele ocorre de maneira linear. Em geral, quando a gente vai olhar os livros de estatística para a etapa escolar, a ênfase, o foco é muito voltado para essa etapa 3, a análise dos dados, né? Então, o estudante não tem a
possibilidade de vivenciar toda essa prática, né, da questão de olhar o dado, de decidir se ele vai trabalhar com uma variável quantitativa ou qualitativa, né? Em geral, ele já vem com os dados prontos, organizados, ou em tabelas ou em gráficos. Então, toda essa parte de decidir qual é o gráfico adequado para a variável que a gente considerou, para o dado que foi observado, tudo isso fica muito nebuloso, vamos dizer assim, na educação básica. Então, em geral, quando a gente propõe atividades, e o Geise, nesse documento, ele tem vários exemplos de sugestões, né, de atividades para você vivenciar essa construção passando por esse processo de resolução de problemas de investigação estatística. Então, a gente procura trabalhar com o processo de uma maneira completa e não ficar só na ênfase nessa parte de análise dos dados, como, em geral, a gente percebe que os livros trabalham. Para fechar essa introdução, como eu faço em toda a aula, eu apresento aqui as habilidades que a gente vai trabalhar. Nessa aula, a gente vai trabalhar com a habilidade 202 da BNCC para o ensino médio, né? Planejar e executar pesquisa amostral sobre questões relevantes usando dados coletados diretamente ou em diferentes fontes. E, de fato, nessa aula, a gente vai usar um banco de dados já pronto, a gente chama uma fonte secundária, tá certo? E, a partir da análise dos dados, gerar um relatório, enfim, fazer essa análise, construindo gráficos, interpretando os resultados, apresentando as medidas de posição e dispersão. O Geise também apresenta habilidades. Aqui a gente vai trabalhar com uma atividade proposta nesse documento para o nível B, que é intermediário, que eu considero adequado para o ensino médio, e aqui eu destaquei algumas habilidades que vão ser trabalhadas na aula, como representar a variabilidade de variáveis quantitativas, usando representações adequadas, como o histograma, o box plot, reconhecer características-chave das distribuições, como medidas de centro e dispersão, comparar dois grupos quanto a uma variável quantitativa, a partir das suas distribuições empíricas, né, porque são provenientes de uma amostra, a gente chama empíricas, e reconhecer a presença de incerteza devido à variabilidade amostral. Então, aqui a gente passa para o segundo item da aula, que é a definição do problema de investigação. Como eu falei antes, eu escolhi aqui os exemplos 4 e 5 desse documento do Geise, que trabalham, né, eles têm o título Os Tentilhões de Darwin, eles trabalham com o banco de dados e propõem uma investigação que é comparar duas espécies, né? Então, os tentilhões, eles são um grupo de aves das Ilhas Galápagos, que foi estudado por Darwin numa viagem realizada na primeira metade do século XIX. E ele percebeu, né, que esses vários pássaros eram todos tentilhões, mas que alguns tinham formatos de bicos diferentes. Então, aqui, por exemplo, na atividade que a gente vai trabalhar, a gente vai usar essas duas espécies, que aqui eu vou chamar de Fortes e Scandens. Então, lá no documento, eles dizem assim, que o tentilhão scandens, que é um dos que a gente vai considerar aqui, ele se alimenta principalmente de fruta, sementes, néctar e pólen da pera espinhosa. É uma tradução que eu fiz. E o tentilhão forte, ele é considerado uma ave mais generalista, ele se alimenta de tipos variados de sementes, né? E os hábitos alimentares dessas aves podem contribuir para o formato dos seus bicos. Aqui eu peguei uma tela da aula que foi trabalhada em julho de 2024, que é justamente o contexto do problema, então, que a gente vai considerar aqui, só que em julho de 2024 a gente não comparou duas espécies, né? A gente olhou para a espécie Fortes e fez uma análise descritiva das medidas de comprimento de bico de uma amostra, né? Aqui é uma tela, tem um vasto material, quem quiser trabalhar com esses dados, de motivação
para o aluno se sentir envolvido com o problema. Inclusive, essa é uma atividade que pode ser trabalhada de maneira interdisciplinar com a professora de biologia. E aí, quando ele notou, né, esses formatos de bicos diferentes e fez as perguntas: como foi que aqueles bicos ficaram tão diferentes? Será que, com o passar do tempo, as gerações de uma espécie poderiam sofrer mudanças? Por que uma mudança se mantinha, outra desaparecia? Todas essas observações contribuíram, de alguma forma, para a construção, para a criação da teoria da evolução natural. Tá certo? Então, esse é o contexto, né? O problema está definido. Agora a gente vai entrar para a questão mais de viver o processo de resolução de problema de investigação estatística com a formulação dessas duas questões. Então, no exemplo 4, ele justamente faz a comparação dessas duas espécies e faz essa pergunta 1, né? Será que o tentilhão fortes, eles tendem a ter um bico mais curto do que o tentilhão scandens? Né? O fortes é aquele que tem a alimentação mais generalista, né? Ele come vários tipos de sementes de frutas. O scandens é aquele que tem uma alimentação mais, uma forma de se alimentar mais específica. E a outra pergunta seria essa mesma comparação de tendência, né? Será que o fortes tende a ter um bico mais profundo, né? A medida de profundidade está destacada aqui, né? O inglês está depth, não está height, então eu traduzi como profundidade. Né? São as duas perguntas dos exemplos 4 e 5, que são bastante simples. Então, aqui estão as questões formuladas. E aí a gente precisa definir que informação a gente vai usar para responder essas perguntas. Então, no próprio documento, e a gente já trabalhou com esse banco de dados anteriormente, existe um banco de dados disponível do casal Grant e Grant, de 2013, tem o link, está disponível, e você pode baixar, esses dados estão em planilhas, então, existem vários registros dessas duas medidas, do comprimento e da profundidade de bico, para essas duas espécies. Então, eu peguei uma planilha e aqui eu vou trabalhar justamente para explorar a questão do pensamento não determinístico, do raciocínio estatístico, eu vou trabalhar com amostras, tá certo? E aqui vocês vão perceber que eu coloquei o ícone do programa R, porque justamente para sortear as amostras, eu usei esse programa R, eu usei a função sample do R. Então, só para explicar rapidamente como é que eu fiz essa seleção, a planilha, vamos dizer que tem 1.200 registros, de 1 a 800, da linha 1 até a linha 800, eu tenho os registros dos pássaros da espécie fortes, e de 801 até 1.200 da outra espécie. Então, o que eu fiz foi sortear aleatoriamente 36 índices entre 1 e 800. E aí, esses 36 índices vão definir as linhas das espécies fortes que eu vou destacar, vou registrar o comprimento e a profundidade do bico. Depois eu fiz a mesma coisa, eu sorteei 36 índices dessa parte final, entre os números 801 até 1.200. Não é exatamente isso, mas só para explicar rapidamente, com R tudo isso é muito simples, tá certo? E aí, uma pergunta também que pode ser feita é por que você escolheu trabalhar com 36? Né? Amostras de tamanho 36. Arbitrário, eu poderia ter trabalhado com tamanhos de amostras diferentes para as duas espécies, e a única razão aqui foi, a gente vai usar uma função que demanda ter amostras suficientemente grandes, com pelo menos 30 observações, e aqui eu escolhi o 36 porque é o primeiro quadrado perfeito maior que 30, mas aqui não tem nenhuma regra, eu poderia trabalhar com amostras de tamanhos diferentes e não necessariamente com um quadrado perfeito. Tá? Essa escolha foi arbitrária, eu tenho várias outras possibilidades. O mais importante é que, por exemplo, se eu trabalhasse com uma amostra de 30 e outra de 40, os resultados não iam ser muito diferentes daqueles que a gente vai observar aqui nessa aula. Então, aqui, exatamente explicando, né, eu usei o R, para cada linha que eu sorteei lá do banco de dados, eu peguei, registrei o comprimento do bico e a profundidade. Essas medidas todas em milímetros, né, e aí eu organizei os dados. Né? Quando a gente organiza os dados, eu organizo em geral em planilhas. Então, esses dados em particular, que aqui em tela eu peguei uma planilha do GeoGebra,
o link desses dados foi disponibilizado no material do estudante. Eu disponibilizei 2 links, na verdade, um que está nesse formato do GeoGebra, já pronto para trabalhar no GeoGebra, e um outro que está no formato do Google Planilha. De fato, quando você baixa lá da planilha, os dados são realmente, no Google Planilha já está tudo arrumadinho, todos os números com 2 casas decimais. Aqui, observa que no GeoGebra o separador decimal é o ponto e eles não usam, né, no próprio banco de dados, os números não estão formatados com 2 casas decimais. Né? A precisão é de 2 casas decimais, mas quando, por exemplo, aqui você vê 14, 13, é porque foi 13.00. Tá certo? Então, esses 2 links foram disponibilizados no material do estudante. Aqui é muito importante, aquilo que eu falei lá no início, que a gente mostrou, o processo de resolução de investigação estatística, que os livros focam muito naquela etapa 3, então os dados já vêm organizados e arrumados. Né? Aqui, quando a gente sorteia a amostra e trabalha com a planilha, a gente tem a oportunidade de visualizar o dado bruto. E uma coisa que é muito importante, que não costuma ser muito valorizada, é que quando a gente visualiza o dado bruto, é importante a gente saber qual é o tipo de informação que a gente está lidando. E aqui, por exemplo, são 2 medidas, comprimento do bico e profundidade. E essas medidas, e por serem medidas, elas são classificadas como variáveis quantitativas contínuas. Então, quando a gente lida com uma variável quantitativa contínua, existem gráficos adequados para esse tipo de variável. Né? É diferente, se eu estivesse trabalhando com uma variável não numérica, categórica, de classificação, né? Por exemplo, eu poderia pensar em classificar as aves, o comprimento do bico é grande, é médio, é pequeno. Né? Se eu olhasse dessa forma, eu não teria números, medidas, eu teria um outro tipo de tratamento. Então, aqui é importante vivenciar, né, essa experiência de ter o dado bruto para ver como é que a gente organiza, como é que sai aquele gráfico que a gente chama de histograma, né, que a gente tem que construir os intervalos de classe. E aqui, por exemplo, um gráfico de setores, que é aquele gráfico em forma de pizza, para uma variável quantitativa, ele não faz sentido, né? Porque o gráfico de setores ele só olha a frequência das respostas. Quando a gente tem uma variável quantitativa, é interessante olhar a frequência e também os valores. Né? Eu tenho 2 dimensões numéricas, né? A dimensão da frequência e a dimensão dos valores das respostas. Então, o gráfico de setores não é adequado para um dado desse tipo. E, às vezes, a gente vê construções erradas, né? Fazendo uso de gráficos que não são adequados. Aqui, a gente sabe que isso foi bem trabalhado na aula de julho, né? Para fazer análise exploratória de cada uma dessas medidas, os gráficos mais adequados são o histograma e o box plot. O diagrama de pontos ele pode ser útil, mas quando eu tenho medidas muito refinadas, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque corre o risco de nenhuma medida ser igual à outra, e na hora que a gente faz o diagrama de pontos, a gente simplesmente coloca os valores, né? Os pontinhos vão ser os valores observados na amostra do menor para o maior, ou seja, ele pode não revelar nenhuma estrutura. Né? Se há repetições de valores, o diagrama de pontos pode ser interessante, mas para medidas desse tipo, o ideal é usar o histograma e o box plot. E aí, voltando lá para aquela primeira pergunta, né, será que os tentilhões da espécie fortes tendem a ter o bico mais curto do que os da espécie scandens? Então, aqui eu optei por fazer uma construção, 2 histogramas empilhados dessas medidas de comprimento de bico. Né? O histograma de cima se refere à espécie forte, esse histograma de baixo se refere à espécie scandens. E observa o seguinte, eles não são, as escolhas das classes aqui não foram as ideais. Então, a gente observa que no de cima só tem 4 classes, no de baixo você tem uma classe com de frequência 0, isso não é recomendado quando a gente vai construir um histograma. Mas aqui, novamente, eu usei o R, não o GeoGebra, porque o R dá muita liberdade na hora de fazer essa construção. Foi uma escolha, porque eu quis fazer eles na mesma escala. Então, eu escolhi comprimentos, intervalos de classe de comprimentos iguais,
para as duas espécies, mas como são duas amostras diferentes, os intervalos de variação são diferentes, não deu para fazer as melhores escolhas. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que fica uma escolha melhor para a espécie scandens, né? Porque a espécie forte já foi trabalhada em outra aula. Mas aqui, quando a gente faz essas duas construções empilhadas, dos dois histogramas na mesma escala, se a gente deixar livre, o R otimiza o espaço dos histogramas. E se eu empilhar, eles vão parecer sobrepostos, né? Mas como o objetivo é verificar se o fortes tende a ter o bico mais curto, é interessante olhar na mesma escala. Observa que o eixo horizontal aqui representa, né, justamente a medida dos comprimentos de bico. E o que a gente percebe quando olha esses dois histogramas? Que tem uma separação, né? De fato, o histograma da espécie scandens tende a estar mais para a direita e o da fortes tende a estar mais para a esquerda, né? Tem uma separação, não é totalmente, né? Eu posso encontrar uma ave scandens com o bico, vamos dizer, mais curto do que da espécie fortes, mas a tendência mostra que a maioria da espécie scandens tende a ter um bico mais longo do que da espécie forte, né? A simples inspeção visual dessas duas figuras permite essa conclusão. Essa é a atividade que é proposta no Geise. Tá? O Geise, inclusive, usa o diagrama de pontos. Aqui eu vou aproveitar para... Eu fiz essas marcações, né? Não sei se está dando para enxergar uma linha vertical em vermelho, uma linha vertical em azul e uma linha vertical em verde, que foi para destacar as medidas de posição. A média, né? O centro de massa do histograma. Observa que a média, né? Aqui, ó, da espécie forte, é 11, alguma coisa, da espécie scandens é 14, tem uma diferença de um pouquinho mais de 3 milímetros, né? As médias são diferentes, aqui as médias amostrais. A mediana e a média, nas duas figuras são muito parecidas, né? A linha azul, a linha vermelha estão muito próximas. E eu também aproveitei para marcar os quartis, né, que são úteis na construção do box plot. O quartil inferior, vamos lembrar, ele faz uma separação. Abaixo dele eu tenho 25% dos dados acima 75%. E o quartil superior, acima dele, 25% dos dados, abaixo 75%. Entre os dois quartis, entre essas duas linhas verdes, eu vou ter 50% das observações centrais. 25% ficam para a cauda superior, 25% para a cauda inferior, né? Então, por isso, muitas vezes, essas medidas são chamadas, a média, a mediana, né? São chamadas medidas de tendência central, porque observa que elas estão ali naquele centro, né? Onde eu tenho uma boa frequência dos dados, né? E os quartis delimitando aí os 50% centrais. Essa linha vertical, o tamanho dela é arbitrário. O que é importante marcar no eixo horizontal é a posição de cada medida, né? Onde fica a média, onde fica a mediana, onde ficam os quartis. Então, o tamanho desse segmento vertical é arbitrário. Tá, aqui eu já fiz a mesma figura, só que para a profundidade do bico. E o que a gente observa? Também não são as escolhas ideais, a gente percebe, por exemplo, no histograma superior, duas classes com frequência zero, isso não é recomendado, mas justamente para fazer os dois histogramas empilhados, ficou dessa forma. Mas a gente percebe, por exemplo, agora, olhando as duas figuras, que não tem grande separação como tinha no caso do comprimento do bico, né? Para a profundidade, a gente percebe uma sobreposição. E para comprimento, não. Então, por exemplo, aqui, uma simples inspeção visual dessas construções, a gente percebe que enquanto há diferença no comprimento, né, a espécie forte tende a ter um bico mais curto, com relação à profundidade a gente não percebe essa tendência. Tá? Então, antes de seguir, aqui eu só refiz a construção. Eu escolhi a espécie scandens, porque a forte foi trabalhada em outra aula. Eu refiz a construção dos histogramas. Agora, fazendo escolhas melhores, né, evitando classes vazias. Então, por exemplo, aqui à esquerda eu tenho o histograma dos comprimentos de bico daquela amostra de 36. Além de marcar as medidas de posição, média, mediana e os quartis inferior e superior, observem que eu marquei também as medidas de dispersão.
aí, justamente, são intervalos e o comprimento não é arbitrário, né? Porque esses intervalos caracterizam a dispersão. A mais simples, a amplitude amostral, observa nessa primeira figura, né, indica que os 36 valores se espalharam desse valor mínimo, né, é 11,89 até o 16, né? A distância entre quartis está marcada aqui, né? 50% dos dados variaram aqui do 14 até um valor um pouquinho menor que 15. E, finalmente, o desvio padrão amostral, aí esse eu vou precisar escrever porque não está aqui, né? A gente já trabalhou na última aula, o desvio padrão amostral, ele é calculado dessa forma. E a gente não precisa se preocupar muito como vai calcular, porque os aplicativos fazem esse cálculo aqui. Claro, eu preciso dizer quem são esses x1, x2 até xn, são os valores que eu observei na amostra, né? N é o tamanho da amostra, no nosso caso, 36. E x barra é a média amostral, que está traçada em vermelho, marcada em vermelho no gráfico. Né? É a média aritmética. Tá? É a soma dos valores. E o desvio padrão, ele também é uma medida de dispersão e que eu opto, aqui no gráfico, ele está representado em 4 segmentos. Né? A medida ele está em lilás, a medida de um desvio padrão, começando da média, porque justamente observa lá na expressão que a gente faz os desvios da média, né? Xi menos x barra. Então, aqui, olha, está a medida de um desvio padrão. Em geral, eu uso essa representação em 4 desvios padrões, porque a gente usa aquela aproximação. Eu já vou comentar aqui, né, que quando eu tenho distribuições aproximadamente simétricas, com poucos valores discrepantes, uma aproximação para o desvio padrão é fazer a amplitude sobre 4. Aqui a gente, nas 2 figuras, até percebe o seguinte, que a amplitude sobre 4 vai dar um pouco maior que o desvio padrão, mas ainda assim, a amplitude sobre 4 dá uma ideia da ordem de grandeza do valor do desvio padrão. No segundo histograma, parece que tem um erro, né? Por exemplo, o mínimo não está começando do limite inferior do primeiro intervalo e o máximo não vai até o valor máximo do último intervalo. Na verdade, é porque nessa construção, o limite inferior do primeiro intervalo é menor do que o mínimo. O limite superior está maior. Eu alarguei um pouquinho na hora de fazer a construção. Está correta a figura. Ainda assim, se a gente faz a amplitude sobre 4, ela vai dar um pouquinho maior que o valor do desvio padrão, mas não muito maior, expressando a ideia de ordem de grandeza. Mas, então, é muito importante que a medida de variabilidade observa que a gente olha como comprimento de um intervalo, porque está traduzindo como os dados se espalham ao longo desse intervalo. E o desvio padrão, quando eu tenho distribuições aproximadamente simétricas, com poucos valores discrepantes, a gente tem uma propriedade que está ilustrada aqui, a gente tem essa propriedade que cerca de 95% dos dados estão entre a média mais ou menos dos desvios padrões. Tá certo? Ou seja, quando eu tenho uma distribuição aproximadamente simétrica, com poucos valores discrepantes, cerca de 95% do conjunto de dados está nesse intervalo, da média mais ou menos dos desvios. Tá certo? E aqui, isso de fato, a gente pode verificar para esse conjunto. Uma coisa que eu comentei, para a gente avaliar simetria aproximada, a gente vê, por exemplo, uma forma bem simples, verificar se a média e mediana são valores próximos um do outro. Em geral, na simetria perfeita, elas coincidem, né? Então, quando a média e a mediana, né, eu destaquei aqui, são valores parecidos, já aponta para uma certa simetria. E, de fato, a gente percebe isso. Observa que aqui essa condição depende da forma da distribuição. Existe um resultado geral de teoria das probabilidades
que é conhecido como a desigualdade de Chebyshev, que ele faz uma afirmação muito geral para modelos teóricos, né? Isso, eu teria que construir uma distribuição de probabilidades, mas, em geral, os modelos empíricos seguem de forma aproximada as propriedades dos modelos teóricos. Então, a desigualdade de Chebyshev, falando assim especificamente nesse caso do intervalo entre a média e mais ou menos 2 desvios em modelos teóricos, afirma que se eu conheço só a média e o desvio padrão teóricos de um modelo, eu posso afirmar que pelo menos 75% naquela distribuição dos dados estão entre a média, no intervalo aberto entre a média mais ou menos 2 desvios. E isso vai acontecer de forma aproximada também nos modelos empíricos, tá certo? Ela é bem geral, basta conhecer a média e o desvio padrão para eu poder fazer algumas afirmações probabilísticas do modelo. Eu não preciso conhecer forma, nada. No entanto, a gente diz que ela é uma desigualdade fraca, na medida em que esse limiar que ela estabelece, pelo menos 75% dos dados estão no intervalo aberto, entre a média, mais ou menos 2 desvios, ele é fraco porque, em geral, quando a gente conhece um pouco mais sobre a distribuição, em geral, esse limiar está bem distante dos 75%. Então, observa, se a distribuição é aproximadamente simétrica, com poucos valores discrepantes, na verdade, esse limiar, esse valor é 95%, ele é bem maior do que 75%. Mas, ainda assim, ela é bastante interessante, tá certo? Então, voltando para o nosso dado, por exemplo, aqui, se a gente contar quantos são as observações que estão nesse intervalo, a gente vai ver que dá cerca de 94%. Está muito mais perto aqui. A desigualdade de Chebyshev não está errada, né? Mas o valor, 94%, está bem acima desse valor, 75%. E aí, aqui eu vou aproveitar para justamente aprofundar aquelas questões. Né? As questões tendem a ter as aves da espécie forte tendem a ter o bico mais curto. A gente percebeu, em relação às cândidas, a gente percebeu por inspeção visual que sim. Né? E elas tendem a ter o bico mais profundo do que as espécies cândidas. Por inspeção visual dos histogramas, a gente verifica que não, parece que não. Mas agora a gente vai fazer uma questão mais importante, mais forte, na medida em que, lembra os histogramas empilhados? A média das espécies fortes para comprimento era 3 milímetros, um pouco mais que 3 milímetros, menor que a média das espécies cândidas. A pergunta agora eu quero decidir se essa diferença é significativa ou não. Eu posso concluir que nessas duas populações, eu já estou extrapolando a amostra, essas médias são realmente diferentes? E, para a profundidade, a mesma coisa, que vai ser deixada como uma atividade. A diferença é bem menor, é da ordem de 0,3, eu acho, enfim. Mas tem uma diferença, e eu preciso decidir se essa diferença é importante ou não. E, em estatística, para decidir se essa diferença é importante ou não, a gente precisa olhar para quê? Para a variabilidade dos dados, para as medidas de dispersão. Então, olha só, aqui a gente está introduzindo 2 novas questões. A diferença entre as médias amostrais nas 2 amostras para comprimentos, ela é relevante, ou seja, os dados que a gente observou nas 2 amostras, eles apontam que a média do comprimento dos bicos na espécie scandens é maior do que a média. Observa que essa pergunta é mais geral, porque eu estou falando da média da população, e a gente ali só observou uma amostra. E a mesma pergunta para a profundidade, tá certo? Os dados observados na amostra apontam que a média da profundidade dos bicos da espécie scandens é menor, porque a média das scandens ficou um pouquinho abaixo da média da forte. Então, são perguntas mais importantes e que a simples inspeção visual não permite responder, assim como essas questões iniciais formuladas no GAIS, e que a gente já respondeu. Aqui, voltando para as questões iniciais, né, que é a etapa 3, análise dos dados, aqui na esquerda eu coloquei os histogramas empilhados para comprimento de bico, e à direita, usando o GeoGebra, eu fiz a construção dos box plots. Para o ensino médio, em geral, é mais recomendado trabalhar com box plots pensando naquela construção mais simples, que é permitida no GeoGebra, que é sem a sinalização,
para valores discrepantes. Então, efetivamente, o box plot você vai marcar 5 números, né? O mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o quartil superior, o terceiro quartil e o máximo, né? Eu até destaquei aqui nas figuras que, exatamente, aqui está a reta, né, com a escala de variação de todos os valores observados nas duas amostras, e aqui para a espécie Scandens a gente marcou o mínimo, né, aqui o centro, né, é o retângulo, né, que a gente faz do quartil inferior até o quartil superior, cortando na altura da mediana, depois vai até o máximo, e observa que em cada intervalinho desses a gente tem cerca de 25% dos dados. Então, ambas as figuras mostram a separação, mostram que o comprimento... Aqui só tem uma inversão, né? No histograma está Fortes no histograma superior, Scandens no histograma inferior. E aqui no box plot eu troquei a posição, tá certo? O Scandens está aqui no superior, Fortes no inferior. Mas a gente percebe que, de fato, a espécie Fortes tende a ter o comprimento mais curto, né? Os gráficos para a espécie Fortes estão mais para a esquerda. E no caso de profundidade, a gente não percebe essa separação. Então, estão as mesmas construções, os histogramas empilhados, e os dois box plots, a gente não percebe essa separação. Então, a proposta da investigação lá no exemplo... nos exemplos 4 e 5, fica bem resolvida, né? E para qualquer amostra, essa diferença, para quaisquer amostras que a gente sortear, essas diferenças são visíveis, né? O Geis, inclusive, no exemplo que ele trabalha, ele usa diagrama de pontos, ele trabalha com uma amostra de tamanho 59 da espécie Forte, de tamanho 42 da espécie Scandens, mas são as mesmas conclusões, isso fica visível, então é fácil trabalhar. E a gente pode aproveitar nessa investigação exatamente trabalhar com esses conteúdos, né? Aqui, observa que foram vários conteúdos trabalhados até aqui, que foram as medidas de posição e dispersão e os gráficos, né? O box plot, o histograma, essas construções todas, tem bastante conteúdo por trás. Agora, para responder às questões 3 e 4, aí a gente vai precisar de alguns resultados mais avançados da estatística, para decidir se aquelas diferenças observadas nas médias amostrais são realmente importantes para eu concluir que as médias nas duas populações são diferentes, aí eu vou precisar de um pouco mais de teoria. Então, aqui eu vou apresentar 2 resultados importantes da estatística, que são fáceis até de serem provados quando a gente trabalha em disciplinas iniciais da graduação de estatística e probabilidade, mas depende de trabalhar com uma certa construção de teoria de probabilidade, que a gente não tem como trabalhar aqui, mas são resultados que são fáceis de ser ilustrados, tá certo? Então, aqui a gente precisa pensar que a gente tem uma amostra aleatória, né, o sorteio ao acaso da população, de uma variável quantitativa. Tá certo? Então, eu vou sortear uma amostra aleatória de uma variável quantitativa e eu tenho que pensar que a distribuição teórica dessa população, na distribuição teórica dessa população, eu tenho uma média, tenho um desvio padrão. Teóricos, né, que a gente chama os parâmetros que caracterizam lá a população. O resultado 1, ele diz o seguinte, né? Aí, justamente, para a gente trabalhar com essa ideia da média, a gente tem que pensar na média da amostra também como uma variável de interesse da estatística, porque observa o seguinte, a gente sorteou uma amostra de 36 e chegou numa média 11,14. Se eu sortear uma outra amostra de 36, não vai dar os 11,14. Pode dar um valor parecido, mas nunca é o mesmo, ou seja, tem uma variabilidade devida ao processo de amostragem. Então, é importante a gente olhar para a média da amostra como uma variável de interesse. E esses 2 resultados, eles são muito importantes. Na prática, eu não sou capaz de sortear várias amostras. Na prática, em geral, o meu dado vai ser constituído de uma única amostra. Tá certo? O primeiro resultado, isso nos modelos teóricos, mas nos modelos empíricos, esses resultados ocorrem de forma aproximada. Então, a média, o primeiro resultado diz o seguinte, a média da distribuição das médias coincide com a média da população. Então, quando eu for olhar para a distribuição das médias amostrais, de amostras aleatórias de tamanho N, ele está dizendo que a média dessa distribuição coincide com a média das observações lá da população. E o outro resultado, ele diz o seguinte, que o desvio padrão dessa distribuição das médias, né, que é chamado erro padrão,
ele é o desvio padrão da população, só que ele é menor, que ele é dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, esse resultado ele é muito importante, porque além de dizer que o centro das duas distribuições é o mesmo, ele diz que a distribuição das médias é muito mais concentrada, porque o desvio padrão é inversamente proporcional ao da população com relação à raiz quadrada do tamanho da amostra. Como eu falei, precisa toda uma construção. São resultados simples de serem provados, mas ainda assim demandam uma construção de teoria das probabilidades, definir variável aleatória, valores, características, né, distribuição de probabilidades, valor esperado, a variância. Mas esses resultados são fáceis de serem ilustrados. E aqui a gente vai usar novamente o R, o pensamento computacional, para ilustrar esse resultado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero trabalhar com a distribuição das médias amostrais. Eu não tenho a distribuição teórica. O teorema central do limite, que a gente não tem tempo de trabalhar aqui nessa aula, ele dá um resultado assim, mas aqui o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai no banco de dados, usando o R, em vez de a gente sortear uma amostra de tamanho 36, a gente vai sortear 200 amostras de tamanho 36. E para cada amostra a gente vai calcular a média dessa amostra. Observe que eu vou passar a ter, agora, uma coleção de 200 médias amostrais. E aí eu vou trabalhar com a distribuição empírica dessas médias. Então, usando o R, a função sample e outras funções, essa construção foi feita, o pensamento computacional, simulação, e eu gerei essa figura. Vamos olhar para essa figura. Essa figura, no histograma de cima, ela mostra a distribuição da nossa amostra para comprimento de bico da espécie Scandis. Aquela amostra de tamanho 36, tá certo? Aqui foi feita uma escolha, também não é a ideal, tá? Mas eu empilhei os histogramas, né? Eles estão na escala, claro que as classes aqui têm tamanhos diferentes, mas eles estão na mesma escala. E eu tracei em vermelho exatamente o centro de massa, que é a média da amostra e a média da distribuição das médias. O que a gente percebe? Eles podem não ser exatamente iguais, mas eles estão, né, exatamente ali próximos, né, mostrando o resultado 1. Né, a média da distribuição das médias coincide com a média das observações. Isso no modelo empírico, é aproximado. E eu não usei o desvio padrão aqui para caracterizar a dispersão, eu usei a amplitude amostral. Esse segmento horizontal em azul ilustra a amplitude amostral. Então, o que a gente percebe? Também a amplitude amostral na distribuição das médias é muito menor do que na distribuição das observações. E aí, usando o Paintbrush, eu peguei lá a medida da amplitude amostral das médias. Observa que, se a gente empilhar ali, ela dá quase, né, 6 vezes a amplitude da distribuição das médias é a amplitude aproximadamente, né? Não dá exatamente igual. Por que 6? Porque, lembra, é inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, aqui eu fiz para a amplitude amostral, mas isso vale para o desvio padrão também. Ilustra aqui, olha só, nessa tela. Então, por esses resultados, a gente calcula o erro padrão da distribuição das médias, né, de forma empírica a partir da amostra como sendo o desvio padrão da população, o desvio padrão sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra. Aqui nesse quadro 2, eu apresento as medidas, né? Olha lá, as medidas, aqui é aquela amostra original do comprimento de bico, a gente já tinha olhado, são as 5 medidas do box plot, mínimo, quartil, inferior, mediana, quartil superior e máximo, a média e o desvio padrão amostral, o S. Mas aí, aqui embaixo, eu peguei as medidas descritivas daquelas 200 médias, daquele conjunto com 200 médias amostrais. Então, olha, aqui está o mínimo, observa que ele fica bem maior do que o mínimo das observações, e aqui está o máximo, que fica bem menor que o máximo das observações, ilustrando essa propriedade. E aqui eu peguei o desvio padrão das 200 médias, calculado por essa expressão
aqui do quadro, né? 1 sobre raiz quadrada de 1 sobre... Mas, na verdade, observa que ele vai ser... Se a gente for calcular pela expressão erro padrão, o desvio padrão da amostra dividido por 6, né, que é a raiz quadrada de 36, a gente vai encontrar um valor muito próximo a 0,13. Né? Aqui, calculando o S sobre raiz quadrada de N, a gente encontra 0,125, que é bem parecido. Né? Quando a gente trabalha com modelos empíricos, encontrar resultados aproximados que não são exatamente iguais é esperado. Né? Às vezes a gente quer encontrar exatamente, as coisas são não determinísticas e a gente está trabalhando com modelos empíricos. A gente vai encontrar valores aproximados. Tá certo? E aqui, olha só, o que a gente percebe, aí é o teorema central do limite, a gente não vai trabalhar aqui, mas o que a gente percebe na forma do histograma da distribuição das médias? Observa que ele está bem simétrico, né? Ele tem a aparência da curva gaussiana, na verdade é um resultado que de fato ocorre para a distribuição das médias amostrais. Mas a gente não vai trabalhar aqui, mas observe então que eu tenho aquelas propriedades, né? A distribuição assimétrica, sem valores, aqui não tem, sem valores discrepantes, né? E aí eu posso usar aquela ideia que entre a média mais ou menos dos desvios eu tenho 95% dos dados, e com isso a gente pode propor limites aproximados de confiança, de 95% de confiança para a média da população, tá certo? E aqui... Exatamente, para responder aquelas questões 3 e 4, isso que a gente vai fazer. Eu vou construir os limites de confiança para as médias, tá certo? Aqui uma interpretação na abordagem frequentista diz o seguinte, né? Limites aproximados de 95% de confiança para a média, que para cada 100 amostras de tamanho N que a gente sortear, em cerca de 95 delas, esses limites de fato vão cobrir o verdadeiro valor da média, que é desconhecido, da população. Tem aqui um risco de 5% da gente estar totalmente ou abaixo ou acima, mas é um risco pequeno, tá certo? Então, para responder às questões 3 e 4, né, se aquela diferença em médias é significativa, na verdade a 4 eu deixei como atividade, a gente vai construir esses limites de 95% de confiança aproximados, né, para a população, para a média de comprimentos da Forte e da Scans, e vai verificar se eles se interceptam ou não. Se esses limites se interceptarem, é porque é aquela coisa do empate técnico, né? Eu não posso concluir que são diferentes. Mas se eles não se interceptarem, isso está apontando, né, que aqueles dados estão evidenciando que, de fato, aquela diferença entre médias é importante. As médias são, de fato, diferentes. Numa população é menor do que na outra. E é isso que a gente vai calcular aqui. Então, olha lá, aqui são as medidas para as duas espécies, o quadro com as medidas descritivas, os box plots. Agora, usando essa proposta de aproximação dos intervalos, né, a média amostral mais ou menos 2 vezes o erro padrão, olha, o limite inferior do intervalo para a espécie Forte fica em 10,94 e o limite superior da espécie Forte, 11,34. O limite inferior da espécie Scandens é 14,05. Ou seja, os intervalos eu destaquei aqui também usando o GeoGebra, observa que esses são os limites aproximados de 95% de confiança para a média Forte. Então, aqui. E aqui para a média, os intervalos são separados, tá certo? Isso aponta, evidencia que esses dados mostram que, além do Forte tender a ter o comprimento mais curto, a gente pode afirmar que os dados apontam que a média do comprimento de bico nessa população Forte é inferior que a média do comprimento de bico na população Scandens. E isso é um passo além da mera verificação de separação das duas distribuições, né? A gente está concluindo que essa diferença é relevante. Então, como atividade, eu deixei vocês avaliarem se a diferença das médias amostrais para a profundidade de bico, se ela é relevante ou não. Tá certo? Os dados, os links dos dados estão disponibilizados, porque no material as tabelas ficaram muito pequenininhas, mas clicando nos links vocês baixam os arquivos com os dados, para não terem que digitar todos esses dados novamente. Então, para fechar aqui,
começar a fechar a aula aqui, eu queria apresentar uma função do GeoGebra que faz esses cálculos para a gente, né? Então, ele tem uma função que calcula esses limites. Eu vou lá no módulo Exibir, calculadora de probabilidades. Eu escolho a opção estatística, quando a gente abre a calculadora, tem o módulo distribuição, que é mais para modelos teóricos, e eu tenho a opção estatística. Eu vou na opção estatística, quando a gente clica lá na opção estatística, ele dá um menu com várias opções, e a gente vai escolher estimativa Z de uma média. Quando a gente escolhe essa opção, tem um menu para a gente completar, né? Eu coloco o nível de confiança, 0,95, a média da amostra, no nosso caso foi 14,29, tudo em ponto decimal, porque é o GeoGebra, o desvio padrão amostral foi 0,75 e N, o tamanho da amostra. Digitando essas informações, ele produz os limites inferior e superior de 95% de confiança. Então, aqui o 14,045, 14,535. Observa que esses limites são muito semelhantes, né? São praticamente os mesmos que a gente obteve com essa aproximação mais grosseira. De fato, o fator multiplicativo, quando usa essa função para 95% de confiança, é 1,96, é aproximadamente 2. Mas para o ensino médio, a gente pode trabalhar com essa ideia de usar o 2, né? E, então, essa função do GeoGebra pode ser usada para fazer a construção dos limites de confiança. A gente pode repetir o mesmo processo para espécies fortes e verificar que os intervalos não se interceptam. Agora aqui, muito importante, agora na hora de encerrar, é fazer um roteiro, né, um protocolo de pré-requisitos, né, porque em estatística acontece muito, a gente aprende uma técnica e sai usando para todos os dados que a gente se encontra pela frente. Mas não é assim, a gente sempre precisa verificar se os pré-requisitos para usar aquela técnica são adequados ou não. Então, aqui, vamos fazer um resumo para usar todo esse procedimento e fazer essa comparação de médias. Quais são os pré-requisitos? Bom, primeiro, a gente tem que ter amostras aleatórias de duas populações, né? A variável que a gente está observando aqui tem que ser uma variável quantitativa contínua. Cada amostra tem que ter pelo menos 30 observações, né? Para fazer aquelas construções da estimativa Z, eu tenho que considerar amostras suficientemente grandes. E aqui também a gente usou o fato das amostras que devem ser independentes. Observa que uma amostra eu sorteei da população da espécie Scandens, a outra amostra eu sorteei da população da espécie Fortes. Elas não são relacionadas. Uma observação da amostra Fortes não tem relação com uma observação da amostra Scandens. Eu tenho que ter amostras independentes. Inclusive, essas amostras não precisam ser do mesmo tamanho. Tá certo? Então, para usar esse procedimento que a gente apresentou aqui na aula, eu tenho que ter esses pré-requisitos, né? Variável quantitativa contínua, as amostras com pelo menos 30 e as amostras são independentes. Eu falei em alguns desdobramentos, existem outras aplicações que podem ser feitas. Então, por exemplo, um caso também que acontece muito é quando eu tenho amostras relacionadas, né? Uma situação muito comum é quando eu observo as mesmas unidades numa condição e numa outra condição. Por exemplo, uma professora, ela quer avaliar se os seus estudantes aprenderam, né, realmente conseguiram captar alguma coisa de um conteúdo que ela trabalhou. Então, para isso, ela aplicou um pré-teste na turma, trabalhou o conteúdo, depois de trabalhar o conteúdo, ela aplicou um pós-teste para os mesmos estudantes. Então, observa que agora eu não tenho duas amostras, né, porque eu tenho as notas dos estudantes antes de trabalhar o conteúdo e as notas dos estudantes depois de trabalhar o conteúdo. Então, nesse caso, as amostras são relacionadas, eu posso trabalhar, por exemplo, com a diferença da nota no pós-teste menos a nota no pré-teste. Né? Se houve uma melhora, o que a gente espera? Né? Que a média das diferenças seja positiva, né? No sentido que houve um acréscimo. Né? Então, por exemplo, eu posso usar essas ideias, só que agora eu tenho uma amostra única das diferenças, eu posso usar essas ideias e construir o intervalo das médias e verificar se o zero caiu ali ou não. Se o zero caiu ali, é porque os dados não estão apontando uma evidência de melhora. Né? Agora, se o limite inferior do nosso intervalo
for positivo, né, eu já tenho os dados já estão apontando que, de fato, houve uma melhora, né? Houve algum aprendizado depois de trabalhar o conteúdo. Então, esse é um caso diferente, né, quando as amostras são relacionadas. Uma outra situação também ocorre quando eu quero comparar proporções. Quando eu quero comparar proporções, observa que a variável que a gente observa na amostra não é mais uma variável medida quantitativa contínua. Então, por exemplo, eu quero comparar dois grupos com relação à proporção das pessoas que tiveram uma certa doença. Eu quero saber se no grupo A houve mais incidência da doença do que no grupo B. Então, quando a sua variável de investigação agora, você está olhando na amostra, você observa várias coisas, mas para essa comparação, não é uma medida, né? Para cada indivíduo, né, que eu observei na amostra, eu olho, ele teve a doença ou não teve a doença, sim ou não, tá certo? Então, é claro que eu também posso fazer esse mesmo tipo de construção, só que com as suas devidas adaptações. Então, a gente precisa tomar cuidado para saber como trabalhar com essas diferentes abordagens, né, situações. Maiores detalhes, eu recomendo o livro de Estatística Básica de Moretim do Sábio, é um livro de nível superior, mas que é muito usado nessas disciplinas introdutórias de estatística e probabilidade de primeiro ano de nível de graduação. E justamente como um último desdobramento, e é o exemplo 6 do Geise, né, ele sugere fazer uma análise bivariada para uma espécie olhando as duas medidas. Então, por exemplo, a espécie forte, eu tenho lá as medidas de comprimento de bico e de profundidade do bico. Então, será que eu posso afirmar que essas medidas são correlacionadas ou não? Maior a profundidade do bico, é maior o comprimento? Existe alguma associação? E isso a ferramenta inicial, exploratória, para a gente fazer esse tipo de análise é o diagrama de dispersão. Então, aqui eu peguei os dados da espécie forte, no eixo horizontal, eu coloquei, né, porque para cada espécie sorteada na amostra, eu tenho duas medidas. Então, aqui no eixo horizontal, eu coloquei a medida da profundidade, no eixo vertical do comprimento, e aqui está o diagrama de dispersão, né? Ele aponta, né? Observa que a gente olhando aqui, ele aponta uma tendência, mas não é muito forte, né? Mas a gente percebe que à medida que a profundidade do bico aumenta, a variabilidade de comprimento, tem uma variabilidade de comprimento, mas ela tende a aumentar também, né? Enfim, e aí tem medidas, correlação, que podem ser trabalhadas, são outras formas de possibilidades de exploração para esse mesmo dado. Então, eu encerro por aqui, espero que, assim, deixei como atividade trabalhar com os dados da espécie Scandis, né, para avaliar se aquela diferença de médias é importante, e é muito importante baixar o link, porque nas notas a tabela ficou muito pequenininha, acho que não dá para ler os números dos dados, tá certo? Então, me despeço por aqui e agradeço a sua atenção. Obrigada.